Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir hoje falando da inflação nos Estados Unidos, que atinge 7% em 12 meses e tem a maior alta em quase 40 anos. O índice de preço ao consumidor subiu 0,5% no mês passado, após uma alta de 0,8% em novembro. Todo esse movimento inflacionário nos Estados Unidos pode reforçar as expectativas de que o Federal Reserve começará a elevar os juros já em março desse ano. Nos 12 meses até dezembro, a subida do índice foi de 7%, sendo o maior avanço anual desde junho de 1982 para os Estados Unidos. Economistas consultados pela Reuters previam uma alta de 0,4% para o índice no mês, porém já previam também esse salto de 7% na base anual. Agora vamos falar da produção industrial na zona do euro, que sobe 2,3% em novembro em relação a outubro. O resultado veio bem acima das expectativas dos analistas consultados, que previam uma alta de 0,4% na produção. Só para deixar claro, esses dados são da Eurostat. Por outro lado, a produção industrial do bloco recuou 1,5% em novembro, quando comparado com o mesmo mês de 2020, contrariando a projeção do mercado de um crescimento de 1,4%. A Eurostat também revisou os números da produção industrial de outubro para uma queda mensal de 1,3% e um avanço anual de 0,2%. Agora vamos para a China. A inflação ao consumidor na China desacelera em dezembro após medidas do governo. Os preços nos portões das fábricas da China subiram mais lentamente do que o esperado em dezembro, depois de medidas do governo para conter a alta das matérias-primas. O índice de preços ao produtor avançou 10,3% em dezembro, quando comparado com o ano anterior, de acordo com os dados da Agência Nacional de Estatísticas. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam um avanço de 11,1% após alta do índice de 12,9% em novembro. A inflação ao produtor se moderou nos últimos meses em relação à máxima de 26 anos, vista em outubro, depois que Pequim agiu para estabilizar os preços altos das matérias-primas e aliviar a crise de energia. Já o índice de preços ao consumidor avançou 1,5% em dezembro na comparação anual, contra uma expectativa de alta de 1,8%. Agora uma notícia interessante aqui pra gente: futuros dos índices europeus Eurostoxx 50 e o DAX vão iniciar negociação na B3. Ambos são índices referentes ao mercado de ações europeu, o DAX especificamente é só da Alemanha. E os futuros dos dois índices já estão com negociação disponível na Bolsa de Valores brasileira. A estreia é decorrente de uma parceria entre a B3 e a Contigo, uma provedora global de índices de ações. Em comunicado, a B3 afirmou que os contratos serão negociados em euro, mas serão compensados em reais. Dessa forma, os investidores registrados no Brasil podem acessar dois dos principais índices futuros por meio do mercado local. O Eurostoxx 50 é o principal índice das ações de grande porte, chamadas Blue Chips, dos países que compõem a zona do euro. E o DAX reúne 40 maiores empresas que estão listadas na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Segundo a B3, o tamanho dos contratos futuros terá o valor do índice Eurostoxx 50 multiplicado pelo valor em euros de cada ponto, sendo que cada ponto equivale a 10 euros. Já para o DAX, cada ponto equivale a 5 euros. Agora uma notícia da Multiplan, mas que traz esperança para todo um setor. Vendas em shoppings da Multiplan no quarto trimestre ultrapassam o nível de 2019. A informação veio nessa quarta-feira que as vendas registradas em seus shoppings, os shoppings da Multiplan no caso, no quarto trimestre, ultrapassaram pela primeira vez o nível verificado em 2019, antes da instalação da pandemia no país. A companhia confirmou que as vendas nos 3 últimos meses do ano passado somaram 5,6 bilhões de reais, uma alta de 8,1% sobre o faturado no mesmo período de 2019. Não só isso, mas as vendas no quarto trimestre foram as maiores registradas em um único trimestre na história da Multiplan. As vendas no conceito Mesmo as Lojas subiram 10,3% ante o último trimestre de 2019, com forte recuperação nos segmentos de alimentação e serviços, e com o segmento de vestuário crescendo 19%, de acordo com a Multiplan. Além disso, a taxa de ocupação dos shoppings da Multiplan subiu para 95,3%, contra 95,2% no terceiro trimestre. Claro que isso aqui é boa notícia para a Multiplan, mas traz esperança para todo um setor de shoppings. Apesar de que com o crescimento da Omicron, pode ser que essa esperança não dure muito. Agora vamos falar de Eletrobras, que planeja protocolar pedido de oferta de ações na CVM e de ADRs na SEC no segundo trimestre desse ano. Caso você não saiba, as ADRs são basicamente American Depositary Receipts. Da mesma maneira que a gente tem os BDRs aqui no Brasil de ações estrangeiras negociadas na nossa bolsa, os americanos têm as ADRs de empresas brasileiras negociadas nas bolsas deles. Essa iniciativa faz parte do plano de desestatização da empresa. Os termos e condições da oferta, incluindo a quantidade de ações ordinárias e ADRs que serão ofertadas e a indicativa de preço, ainda não foram determinados. A oferta está sujeita a condições de mercado e outras condições, incluindo a aprovação de seus acionistas e a aprovação da oferta pelos órgãos competentes, de acordo com a legislação e regulamentação brasileira
brasileira e norte-americana aplicáveis. Agora vamos falar de Via, antiga Via Varejo, adquire empresa de soluções logísticas para o e-commerce, a Logtech CNT. A operação está alinhada com a estratégia de consolidar a Via como um dos grandes players de e-commerce no Brasil. A informação saiu nessa quarta-feira, dia 12, que a Via havia celebrado, por meio de suas subsidiárias, o contrato de aquisição de 100% do capital social, a Logtech CNT, acelerando a oferta de serviços de fulfillment e full commerce de forma agnóstica no e-commerce brasileiro. O valor da operação não foi revelado. A aquisição da CNT possui como principal diferencial estratégico a oferta de um pacote único de soluções de logística para a operação de e-commerce e deve proporcionar uma rápida e consistente melhora no nível de serviço aos clientes e parceiros do marketplace da Via, principalmente no que se refere à experiência de compra e velocidade de entrega dos pedidos. A CNT é uma logtech especializada em ofertas completas para operações de e-commerce, marketplace e plataformas no modelo plug and play, atuando em fulfillment e full commerce, através de soluções personalizadas e baseadas em tecnologias proprietárias. A CNT possui larga experiência no setor, com track record de 11 anos na operação de fulfillment e de 4 anos na operação de full commerce. E para finalizar a parte das notícias, vamos falar da Embraer, que vende 2 fábricas em Portugal por 172 milhões de dólares. O negócio foi fechado entre a subsidiária Embraer Portugal e a fornecedora espanhola Aernova, e inclui a venda de todas as ações das unidades industriais. As unidades industriais são a Embraer Metálicas e Embraer Compósitos, ambas localizadas em Évora, em Portugal. Os 172 milhões de dólares são quase 960 milhões de reais. O valor ainda está sujeito a ajustes e à conclusão da operação, que deve acontecer no primeiro trimestre desse ano. E agora vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a Gereissat subindo 8,31%, seguido de Magazine Luiza subindo 7,5%, depois Multiplan subindo 6,54%, Lojas Renner 5,98%, BR Malls 5,93% e Positivo 5,74%, em que eu falei que as notícias da Multiplan eram esperançosas para todo o setor. A gente vê logo 3 operadoras de shoppings, né? A Gereissat, a Multiplan e a BR Malls, dentre os destaques das altas do dia de hoje. Dentre as baixas, em primeiro lugar, a gente tem a Localweb caindo 3,44%, Banco Inter caindo 3,01%, Santander caindo 2,61%, Cielo caindo 2,4%, Embraer caindo 1,58% e BB Seguridade caindo 0,93%. Olhando para o mapa da S&P 500, as coisas estão bonitas hoje. A gente até tem alguns setores mais no vermelho, como manufatura de remédios, mas em geral a gente vê mais verde saltando aos olhos do que vermelho. Notícia melhor ainda foi o fechamento do Ibovespa, que subiu 1,84% no dia de hoje, uma outra candle fortíssima, 2 candles fortes seguidas. Hoje a gente fechou bem acima tanto da nossa média móvel de 20 dias quanto a de 50 dias, e agora é a gente caminhar a tentar fazer uma alta superior a esse nível aqui dos 109 mil pontos. Os nossos fundos imobiliários também foram bem, com uma subida de 0,36%, e parece de fato mesmo que a gente tomou a média móvel de 200 dias como suporte, o que é um desenvolvimento muito bullish para os fundos imobiliários. O S&P 500 tentou subir, tentou cair, ficou meio que no 0 a 0 com uma subida de 0,28% no dia de hoje, mas ainda assim se consolidou acima da sua média móvel de 20 dias. E também acima desse nível aqui que tinha servido como resistência algumas vezes. Então pode ser que a gente veja novas máximas históricas aí nas próximas semanas para o S&P 500. Na madrugada, quem segue muito forte também foi o índice de Hong Kong, dessa vez com uma subida de 2,79%, se colocando definitivamente acima da sua média móvel de 50 dias, movimento muito forte para o índice de Hong Kong. Quem caiu hoje foi o dólar, uma queda de 0,57%. Hoje ele abriu, tentou subir, nem chegou na sua média móvel de 50 dias e já foi recusado, fechou com uma queda relativamente forte, e vamos ver como vai seguir o dólar. Eu até imagino que a gente tenha algumas candles verdes pela frente, mas eu continuo achando que a gente deve cair um pouquinho, pelo menos até aqui os 5,46, eu imagino que a gente chegue. Claro que eu posso estar errado, eu não sei de nada, é só, né, o que eu tô pensando. E também não é uma sugestão de investimento, pelo amor de Deus, né? Petróleo cru com mais um dia forte também, uma subida de 1,85%. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente retoma as altas aqui de outubro de 2021 em breve. Bitcoin com mais um dia assim mais pro positivo, né? Uma subida de 2,5% aos 43.811 dólares, mas ainda não colocamos uma alta superior às últimas altas, então ainda não colocamos uma estrutura de subida. Como a gente teve muitas quedas fortes consecutivas, é normal, né? Até uma correção, um retorno à média móvel aqui, mas eu ainda não vejo esse gráfico como um gráfico de alta, tá? Eu ainda acho que a tendência é de baixo. Claro que eu posso estar errado, mas vamos ficar de olho. E a gente já sabe, né? Quando o Bitcoin tá subindo, as altcoins sobem mais ainda. Cardano subindo 8,92%, Ethereum 4,05%, Avalanche 5,38%, Solana
Solana 8,44%, várias altcoins com altas fortíssimas no dia de hoje. Inclusive, Solana aqui parece que tomou também a sua média móvel de 200 dias como suporte. Isso aqui é bacana. Isso aqui é um desenvolvimento que eu não tinha reparado e é interessante para Solana. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!